Oi gente, meu nome é Stephanie e o vídeo de hoje é sobre rejeição. Então o que nós vamos abordar nesse vídeo? Alterar o seu valor pela aprovação do outro, como reconhecer o seu valor, você aceita qualquer coisa por carência, veja a realidade como ela é de fato, como superar a rejeição, e isso é um processo, então nós vamos trabalhar esses assuntos dentro desse vídeo. Nós nos sentimos rejeitados quando o outro nos rejeita, né? E por que nós temos esse sentimento? Que é porque é quando o outro nos rejeita. Por que a gente se sente rejeitado? Você já se questionou o que causa esse sentimento de rejeição? E geralmente a gente fica triste, a gente diminui o nosso valor baseado nisso, né? Então, por que a gente altera o nosso valor quando a gente recebe um não relacionado a outra pessoa? Por exemplo, eu postei um vídeo e, esse vídeo não teve o engajamento que eu esperava. Então as pessoas não gostaram desse vídeo. Pode ser que sim, nesse contexto que eu tô utilizando, mas pode ser que não tenha nada a ver. Pode ser que as pessoas viram até, gostaram, mas não curtiram, porque estavam sem tempo, não se tocaram de compartilhar, de curtir, enfim. E isso não diminui o esforço e a dedicação que tu colocou dentro daquele vídeo, por exemplo. A gente não deve alterar o nosso valor pela aprovação do outro. Por quê? O nosso valor, ele tá atrelado a quem nós somos. Então, independente de se o outro gostou ou não, a gente continua sendo quem a gente não é mais e nem menos por isso. Porque o nosso valor, ele não depende do que o outro pensa a respeito de quem somos. O nosso valor, ele é definido pelas coisas que a gente ama, pelas coisas que a gente acredita, pelas coisas que nos tornam quem a gente é. Então, são os nossos valores, os nossos princípios que definem o nosso valor. E se o outro gostou desse valor ou não, isso cabe aos valores e aos princípios dessa pessoa, e não a quem você é, e não ao valor que você possui. Então, quando a gente passa a entender que a gente não deixou de ser quem a gente era porque o outro gostou ou não, aprovou ou rejeitou, as coisas ficam muito mais claras. Porque eu acredito que muitas vezes eu me deparei com essa situação de depender que os outros gostassem ou aprovassem aquilo que eu tava fazendo. E isso é uma realidade muito infeliz, porque a gente acaba nunca sendo o suficiente. Porque por mais que a gente se dedique muito e dê tudo que a gente tem, nunca vai ser suficiente para outras pessoas. E não tem que ser, porque a única coisa que tem que ser suficiente é para você mesmo. Porque é você que vai se acompanhar durante toda a sua jornada. E não é o que as pessoas acreditam sobre você que vai definir quem você é. Então, assim, como reconhecer o seu valor? Eu posso dizer, uma experiência prática, como reconhecer o teu valor é entender aquilo que você ama, entender aquilo que você valoriza como importante na sua vida, dedicar o seu tempo a coisas que tornam você alguém melhor, coisas que você gosta, hobbies, práticas, que vão tornar você quem você espera ser, quem você gostaria de se tornar. E saber reconhecer os processos e saber aceitar os seus limites, respeitar quem você é e não se comparar com o outro. E sim buscar, na verdade, se comparar com você mesmo, porque eu acho que o maior mal da gente é a nossa comparação com um outro indivíduo, quando na verdade não tem como a gente se comparar com ninguém. Por mais que no contexto literal nós temos vivências semelhantes, experiências semelhantes, ninguém é igual a ninguém. E a tua essência é única, a tua história é única, a tua família é única. Então tudo aquilo que tu faz, tu tem que ser justo e comparar com a tua própria essência. E é isso que define o teu valor. E é isso que define quem tu é. Então a gente para de se sentir rejeitado quando a gente entende que a rejeição do outro, na verdade, é um reflexo do que a outra pessoa acredita, e não sobre o teu valor em si. E aí as coisas ficam mais fáceis, ficam mais claras de ser entendidas. Por que quando você não reconhece o seu valor, você aceita qualquer coisa por carência? Porque quando você não sabe quem você é, quando você não sabe o que você merece, quando você não se conhece, quando você não se entende, quando você não busca fazer isso, porque é importante ressaltar que tudo isso é uma grande descoberta, o que vier pelo fato de tu não conhecer vai ser bom, porque tu não conhece, tu não se permitiu vivenciar essas coisas, então tudo que lhe é apresentado tecnicamente já é bom, né? Porque é o que tem, é o que você descobriu. Agora, quando você permite se expor às coisas, ser ruim nelas, ser rejeitado por elas, as coisas que realmente fazem sentido pra você, elas vão começando a se esclarecer na tua cabeça. Isso já deve ter acontecido contigo, por exemplo, relacionado a relacionamentos. Não sei se você já teve algum relacionamento, mas eu falo relações no contexto geral.
amizades, namoros, casamentos, enfim, você acredita que aquilo ali é bom, mas aquilo ali só é muito bom pra você porque é a visão que você tem sobre aquilo. Se você tivesse outras experiências, talvez aquilo ali não seria tão bom assim, porque você descobriu novas coisas e aquilo deixou de ser tão bom, porque você percebeu que poderia ser melhor. E funciona dessa mesma forma quando a gente não sabe receber a rejeição, porque aí a gente acaba ficando triste, acaba muitas vezes absorvendo essa rejeição e se fechando para as coisas, quando na verdade a gente tem que saber lidar com ela. Ela não... Daí entra no contexto, né? Repetindo 1000 vezes, que ela não define o nosso valor. Então quando a gente aprende que isso faz parte do processo de tudo que a gente vai viver na vida, que nem sempre a gente vai agradar tudo e a todos, as coisas ficam mais leves de serem vividas. E cada pessoa olha as dores e os problemas da sua própria ótica de vida. Então, durante um problema, quando você vai debater com um amigo e outros amigos, enfim, cada um vai dar a sua perspectiva sobre aquele assunto, porque cada um teve uma vivência relacionada ao assunto. E aí cabe a você, baseado na tua vivência e nas tuas expectativas, saber lidar, administrar e escolher o que é melhor pra ti. Se permita ser rejeitado, reconheça a rejeição, não tente ludibriar o que ela significa, porque muitas vezes quando a gente é rejeitado a gente não gosta, a gente traz isso de traumas, de coisas do nosso passado, né? E aí a gente acaba tentando justificar essa rejeição, ou tentando não aceitar, ou insistindo em ser rejeitado, né? E isso vai corrompendo a nossa essência. Eu acho que todas as vezes que eu não aceitei a rejeição, que eu busquei burlar isso, foi construtivo, obviamente, né, porque me trouxe até aqui, mas é como se eu traísse a minha própria essência. E quando a gente começa a corromper aquilo que a gente acredita na nossa essência, a gente também começa a mudar. E não é justo que a gente se torne diferente pelo outro, e sim que a gente seja diferente por a gente mesmo, né? Que a gente não... O que eu quero dizer é que a gente não escolha se tornar outra pessoa pra agradar alguém, porque isso é injusto e é trair quem a gente é, né? Então, que se for pra gente mudar, que seja porque a gente realmente quer se transformar em outra coisa, e não porque a gente quer se moldar pra caber em um lugar que não nos cabe. E muito dessa minha experiência de rejeição, ela vem de superar isso. Vem por questão familiar mesmo, questões de infância, enfim. Que fez eu entender muito cedo que o fato de alguém não querer pertencer à minha vida não definia quem eu era, o amor que eu tinha das pessoas. E ter pessoas ao meu lado que tornavam isso muito claro pra mim foi muito importante. Então saber escolher as pessoas que estão próximas de você faz muita diferença nesse processo. E esse vídeo é sobre rejeição, né? Eu começo a entrar nas minhas neuras e eu já vou... Eu falo pra vocês que eu vou bem longe, bem longe. Se eu não tiver esclarecido qualquer coisa aqui pra vocês, por favor, deixem nos comentários. Não esqueçam de curtir esse vídeo, obviamente, compartilhar se vocês acham que alguém precisa ouvir essa mensagem. E deixar aqui pra eu esclarecer tudo, né? Porque eu entro nas minhas piras e aí a gente vai. A gente chega aqui, senta aqui pra ver um videozinho no YouTube, quando a Stephanie já tá lá em Nárnia, falando de outras coisas. Mas enfim, vamos lá. Seria veja a realidade como ela é de fato. E eu já abordei isso, né? Então eu vou só dar uma breve resumida, que é: pare de tentar mascarar a realidade que tu tá vivendo de rejeição. Aceite que você tá sendo rejeitado. E aceite que isso não define o teu valor. Por exemplo, eu já tive pessoas com as eu tive amizade, me relacionei e afins, que não eram pessoas que eu queria na minha vida. Aconteceu porque é uma coisa da vida, né? Porque eu me permito viver, e aí acaba que eu, por ter me permitido viver as experiências, entendo que aquilo ali não é cabível pra minha realidade e pro que eu tô buscando. E aí eu, resumidamente, corto aquele vínculo da minha vida, porque eu não acho que faz sentido permanecer na minha história. Mas isso ali não diminui quem aquela pessoa é, ou o que ela representa na vida das pessoas. Somente que eu não quero aquilo pra minha vida. E não porque aquilo ali não é bom, não porque aquilo ali não é legal, mas aquilo ali não está de acordo com aquilo que eu quero para mim.
mas a pessoa ainda continua sendo uma pessoa legal, continua sendo uma pessoa inteligente, continua tendo todos os valores que ela tem. Só não é interessante pra mim. É isso que a rejeição traz muito à tona. Não mude a realidade como ela é, perceba como ela é de fato e não tente alterá-la, aceite ela. Porque fica muito mais fácil de resolver um problema quando você aceita que ele existe. Enquanto você tentar fugir dele, enquanto você tentar fugir das tuas emoções, da tua realidade, tu nunca vai superar. Porque a gente não supera aquilo que a gente não entende, que é aquilo que não existe, né? A gente supera somente aquilo que a gente sabe que existe. A gente resolve resolver. Enfim. Um tópico aqui que eu quero abordar que é: você também é uma grande perca. Então, muitas vezes a gente se coloca em lugares e situações com pessoas, ou com cargos, ou com coisas que não fecham com a nossa essência, que não fecham com a nossa personalidade, porque a gente não reconhece nosso próprio valor. Então, o que eu posso dar de conselho pra vocês é: busquem se conhecer. Busquem fazer coisas novas, busquem se profissionalizar mais, estudar mais, ir atrás dos sonhos de vocês, acreditar que vocês podem qualquer coisa porque vocês podem. Cara, não existe limite, não existe limite. Eu sei que cada pessoa tem a sua realidade, cada pessoa tem o seu viver, mas se outra pessoa alcançou, tu vai conseguir. Talvez não no mesmo tempo, talvez não no mesmo processo, mas tem que ser algo que você quer, né? Que você acredita, e não algo pra realizar outra pessoa, e sim que realize a tua essência, que realize o que você é. Então, assim, reconheça que você também é uma grande perca, entenda o seu valor, entenda a sua importância e entenda que tudo aquilo que você deu de bom pro outro, que você reconheceu de bom na outra pessoa, tá em você. Faz parte de quem você é também. Por isso que você consegue reconhecer no outro. Quando a gente tem boas relações, parecer meio narcisista falar isso, né? A gente gosta da pessoa, acha ela empolgada, acha ela divertida, acha todas aquelas coisas boas daquela pessoa. A gente acha isso porque isso também está na gente. Então a gente reconhece como se a gente espelhasse a outra pessoa na gente. Então toda vez que tu reconhece algo de bom em outra pessoa, é porque isso tá em você. Tanto que quando vem aquelas pessoas que são escolhendo ser ruim, por diversos fatores ela escolhe ser ruim, os haters, né, por exemplo. Isso vem muito da vivência das coisas que eles acreditam e que eles veem a vida. Por exemplo, toda vez que uma pessoa vem me criticar ou falar algo que eu acho que é pra me denegrir ou pra me ferir, eu simplesmente penso: que pena, que triste, que infeliz que essa pessoa deve estar pra gastar esse tempo, gastar essa energia que eu nunca gastaria pra fazer isso pra alguém. Eu nunca perderia meu tempo comentando: nossa, que pele feia, sei lá, um exemplo bem vago. E na verdade não, eu olharia as coisas boas dessa pessoa, incentivaria ela. Mas isso cabe da minha essência, da minha forma de ver o mundo. E tem pessoas que não têm isso. E aí toda vez que eu vejo essa situação, eu penso: que triste, que infeliz. Porque é muito aquele negócio assim, pessoas felizes não incomodam, pessoas felizes, elas estão sendo felizes, elas não têm tempo a perder, elas não têm energia pra gastar sendo ruins com outras pessoas. E uma coisa que eu trago muito no meu coração é que se nem Jesus agradou todo mundo, que é perfeito, que na minha concepção é o que eu acredito, por que que eu iria agradar? Eu não tô aqui pra agradar todo mundo. Eu não tô aqui pra me encaixar em nenhum lugar. Eu tô aqui pra ser o que eu posso ser de melhor. E quem é pra estar junto comigo vai amar isso, vai fazer parte disso. E quem quiser odiar isso, tudo bem, isso diz respeito ao sentimento da outra pessoa e não quem eu sou. E é sobre isso. A rejeição é sobre isso. É sobre tu entender isso. Então eu vou terminar esse vídeo assim, do jeito mais vago possível, porque vai ter mais, né? Vocês vão me seguir, vocês vão começar a me acompanhar. E a gente vai fazer parte de muitas coisas juntos ainda, a gente vai falar sobre muitas coisas. E é isso que preenche meu coração. É saber que as minhas ações, que as minhas atitudes e que o meu pensar mudam a vida de outras pessoas e que tornam o dia dessas pessoas muito melhor. E o futuro delas muito melhor. E eu sinto isso como um propósito muito grande no meu coração. E quem quiser gostar, gostou. Quem não quiser gostar, não gostou, e eu não tô nem aí. Porque eu sei que tudo que tá no meu coração tá aqui por algum motivo. E eu sei que quando a gente faz tudo com verdade... Oh, meu cachorro. Max!
E eu sei que quando a gente faz tudo com verdade, com honestidade, com amor, Deus vê. E Deus é tudo. Deus criou tudo, Deus pode tudo. Então eu não tenho o que temer, eu não tenho o que me preocupar. E eu só tenho que pensar que eu preciso fazer as coisas que eu tenho que fazer. Que o restante que eu não posso controlar, ele cuida por mim. Estoicismo, sim. Estoicismo vivo. E lembra sempre, não importa... Eu me estendendo horrores, né? Não importa a dor que tu tá passando, não importa o que tu tá sofrendo agora, ou o que tu tá aproveitando agora, tudo passa, tudo muda, tudo passa, tudo passa. Claro que impactos de dores, de sofrimento, de coisas específicas, elas vão fazer parte da gente, a gente vai carregar essas coisas, mas a gente não pode carregar com um olhar de peso e de fardo, a gente tem que carregar aquilo ali com um olhar de aprendizado sobre essas circunstâncias ruins. Então, é esse o vídeo, senão eu vou me estender até semana que vem, porque eu adoro falar com vocês. Isso aqui preenche meu coração. Então não esquece de curtir o vídeo, me acompanhar, compartilhar. Aqui eu vou deixar meu Instagram, meu TikTok. E eu não podia esquecer, deixa eu falar disso aqui, calma aí. Agora eu tenho uma parceria com a Jeancor. E eles me mandaram essa camiseta linda. O meu cupom é SINISTRAS. E se quiser adquirir uma peça linda, que nem isso aqui, peraí que eu vou mostrar direito pra vocês. Sua mentalidade define o seu legado. Eu escolhi essa blusa aqui porque ela tem tudo a ver com o que eu penso. Porque o que a gente pensa, a gente realiza, e o que a gente acredita se torna o nosso futuro. Então, claro que baseado nas nossas ações, né? Eu achei que esse modelo aqui faz muito sentido com as coisas que eu acredito. Quem quiser adquirir essa camiseta aqui, vou deixar o link aqui embaixo. Não esqueçam de usar o cupom SINISTRAS, que é o cupom das minhas musas, tudo minúsculo. E bora lá, né? Sobre isso.